dizer que o Natal, eu gosto de pensar dessa forma, sempre será uma época de alegria. Na imortal história do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, nós vemos que ele experimentou dois tipos de alegria. Ele saiu alegre do seu lar, bem vestido, com dinheiro, com recursos, e se perdeu. Mas ele experimentou a verdadeira alegria quando voltou e foi acolhido pelo Pai. E o Natal tem a ver com salvação, com acolhimento, e por isso, haja o que houver, as dificuldades que enfrentamos, as dificuldades ao nosso redor, o Natal sempre será uma época de alegria. No Natal, os anjos cantaram, na noite de Natal. O reformador Martinho Lutero era chamado Rochinol de Wittenberg. E a igreja aprendeu a cantar com os anjos. É por isso que nós gostamos de cantar. E Natal é uma época também de dar, porque Deus deu o seu Filho, o unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os magos deram presentes. Nós aprendemos nas Escrituras que mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar que receber. As mulheres que acompanhavam o mestre davam dos seus recursos, das suas fazendas, para o ministério do mestre. Muitos missionários deram as suas vidas pela causa da pregação do Evangelho. Houve um deles que disse: 1000 vidas eu tivesse, todas eu as daria em serviço ao Japão. Então, nós aprendemos que Natal sempre será uma época de alegria, não obstante as ausências, os distanciamentos, as dificuldades. É um tempo de dar e um tempo de receber. Não havia lugar para Jesus, para Maria e José, na noite em que Jesus ia nascer. Ele nasceu num lugar humilde, e nós precisamos também de humildade para recebê-lo. Bem-aventurados os humildes de coração. Nós precisamos saber que não há nada em nós, é uma salvação exclusivamente pela graça. Isso será sempre o motivo de adoração e de louvor, porque fomos amados, fomos alcançados, e Jesus é tudo, não é só tudo que nós precisamos, Jesus é tudo que nós temos. Nós louvamos a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, e eu lerei o texto que servirá para a reflexão, a mensagem dessa noite. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66 ao versículo 71. João 6, 66 a 71. Muitos discípulos se retiram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, agradecemos-te a oportunidade que nos dás e juntos prestarmos-te um culto nesse dia em que as pessoas estão agitadas e precisam ouvir a respeito de Jesus, talvez mais que em outras épocas. Pedimos que prepares os nossos corações, que tenhamos a verdadeira alegria, a alegria da salvação. Que sejamos, ó Deus, dispostos a nos doarmos em favor do nosso próximo, em favor da tua causa, e não sermos pessoas egoístas, mas
que entendamos que fomos salvos para servir e possamos receber, Senhor, todo o Teu ensinamento com humildade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no meu longo ministério, nunca me ocorreu pregar um texto que não estivesse dentro da teologia da natividade. Aqueles acontecimentos ali que marcaram a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os dias da sua encarnação. E essa semana eu estive meditando bastante no Evangelho de João, especialmente no capítulo 6, e começo dizendo que muitos seguiam a Jesus, seguia a numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E nesse texto também repete a expressão multidão, e hoje nós estamos também pensando numa multidão, porque Natal é a festa mais universal da cristandade. Todas as línguas, os povos, principalmente do Ocidente, comemoram à sua maneira, à sua cultura, o nascimento de Jesus Cristo. Mas essa efervescência, esse brilho, essa multidão, não significa necessariamente a vitalidade do cristianismo, o vigor do cristianismo. Porque a multidão, ela, quando confrontada aqui nesse texto com o verdadeiro evangelho, com a pessoa de Jesus, a multidão deu as costas para ele, rejeitou o seu ensinamento. E nós encontramos que isso acontece ainda hoje. Passado esse sentimentalismo, esse entretenimento, eu não quero falar aqui das formas inadequadas de se comemorar o Natal, mas para muitos a grande expectativa é a ceia do Natal. E o que me impressionou nesse texto é quando Jesus disse: vocês devem trabalhar pelo pão que permanece e não pelo que perece. Daqui uns dias essas coisas serão passadas, isso que nós chamamos de espírito de Natal. E aqui diz que muitos o seguiam por causa das curas que ele fazia. Há 3 fatos importantes na teologia, que eu creio na história sagrada: a encarnação de Jesus, que ocupa todo nossa mente nesse instante, a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Nós não temos um mandamento para comemorarmos o Natal, embora eu creio que esteja certo comemorarmos. Mas nós comemoramos a morte de Cristo quando celebramos a Santa Ceia, de uma forma visual, e sentimos também, através do sacramento, o que significa o corpo e o sangue de Cristo. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo domingo após domingo, não que não pensemos em outros dias, mas é o dia do Senhor, o dia em que ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, e depois de 8 dias, não foi numa terça, não foi numa quarta, mas 8 dias, foi exatamente no outro domingo que ele aparece também. Agora estão os 12, Tomé estava ausente da primeira vez. É o dia de Pentecostes, o dia em que Paulo celebrou a Santa Ceia, o dia que era separado para as coletas, o dia em que João, entristecido porque não podia participar da comunhão com seus irmãos, ele diz: eu vi o Senhor, no dia do Senhor, ele teve a visão do Cristo glorificado. Então, esses 2 fatos nós comemoramos rotineiramente. Comemoramos na ceia do Senhor e comemoramos domingo após domingo. Não vou falar das formas inadequadas de se comemorar o Natal, mas como nós devemos reagir diante desses fatos. O texto diz que, em vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
Lembrando aqui o contexto próximo, Jesus, ele assentou-se num monte e a multidão veio e ele teve uma preocupação, porque como iria tratar aquelas pessoas que estariam famintas? Ali nós vemos André falando que havia um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Nós vemos Filipe falando que 200 denários não seriam suficientes para alimentar uma multidão. Um denário era o que recebia um homem pelo seu trabalho. Imagine 200 denários, não seriam suficientes para tratar a multidão. Mas Jesus sabia muito bem o que ele iria fazer. Ele mandou que as pessoas se assentassem, ele fez uma oração de ação de graças, como era próprio dele fazer, e todos foram alimentados, todos se fartaram. E foi uma coisa maravilhosa, marcante. E depois a multidão se dispersou e ele foi para o monte sozinho e os discípulos passaram para o outro lado, o Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, em homenagem a Tibério, imperador romano. E passando ao outro lado, nessa travessia à noite, os discípulos tiveram muito medo, as ondas estavam fortes, o mar empolado, e Jesus veio soberano por sobre as ondas, veio caminhando sobre as ondas. Chegou no momento preciso e disse: sou eu. E se identificou, foi acolhido no barco, e o barco chegou ao seu destino. E ele, em chegando lá, à outra margem, já logo chegaram também, ou a multidão começou a chegar, e fizeram: mestre, como viesse até aqui? E ele não respondeu a pergunta, falou: eu sei por que vocês vieram. Vocês estão aqui, porque vocês comeram do pão, vocês se fartaram. E daí então ele começa a falar dele como o pão que desceu dos céus, o pão que satisfaz. E quando ele começa a apresentar-se, as pessoas disseram: o que nós devemos fazer? Que obras nós devemos fazer para crer em ti? Para que saibamos que tu és Messias. Para que creiais naquele que me enviou. E disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, né, então não teria realmente parte com ele. Disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém não comer, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu-lhe: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Esse discurso, ele se apresentou muito duro para aqueles homens, porque nós vemos que as motivações daquela multidão eram outras. A motivação daquela multidão era realmente horizontal. Eles queriam, diz aqui o texto, arrebatá-lo para proclamarem rei. Diz o texto, versículo 15. Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Porque eles tinham uma perspectiva política, vamos dizer assim. Nós vamos ver livro do Império Romano, e olhavam Jesus como um grande líder político. Aí estavam as suas esperanças. Também estavam pensando que ele seria o rei ideal, porque daria alimento para todos. Na verdade, as curas, e nós sabemos que nem sempre o fato de uma pessoa ser curada significa verdadeiramente salvação. É conhecido, quando Jesus curou 12, apenas um voltou e dizia: esse era samaritano. O samaritano era alguém de quem não se esperava. Foi exatamente aquele que voltou para dar glórias a Deus. Então, as perspectivas deles eram perspectivas muito humanas, nesse sentido.
Eles não estavam vendo Jesus Cristo como aquele em quem deveriam se apropriar, de receber a Jesus Cristo. Ele não está falando aqui da Santa Ceia, que seria instituída logo mais, mas ele está falando que que não há cristianismo sem Jesus Cristo. Não adianta fazer show, entretenimento, uma pregação de autoajuda e de distração, nada disso se não houver realmente uma pregação de arrependimento de pecado, de fé em Jesus Cristo, de apropriar-se de Jesus, a tal ponto de dizer com o apóstolo Paulo, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Uma igreja que não prega arrependimento, que não há disciplina, que não administra corretamente os sacramentos, não meramente como um símbolo, mas algo sério, que realmente nutre as nossas almas. Então começou o que nós podemos chamar de apostasia. Às vezes nós assustamos quando ouvimos falar de apostasia, mas, na verdade, apostasia sempre houve. Mas aqueles que estudam um pouco de escatologia, dos sermões, sabem que nos últimos tempos haverá uma crescente apostasia. As pessoas amarão mais o mundo, amarão mais as trevas que a Deus. E quando a pessoa se apostata, e aqui nós vamos ver casos de apostasia, isso não nos deve causar surpresa nenhuma, porque é bíblico. É como Demas lá no passado, que desamparou o apóstolo Paulo, e desamparando Paulo já desamparou a Cristo, amando o presente século. Eu fico pensando nos jovens hoje, muitos que vão sentir uma forte sedução do mundo, mas a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É como Ruth, que deu um beijo na que foi sua sogra, e voltou para os seus deuses, para o seu povo, abandonou. E quando a pessoa abandona, é muito difícil realmente o retorno. Há um sério empecilho daqueles que retrocedem, principalmente aqueles que já tinham alcançado o nível e voltaram atrás. Diz, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebem bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Nesse texto nós vamos ver falar de apostasia. É impossível o quê? Renovar a quem? Renovar para arrependimento. Aqueles que alcançaram, que caminharam um longo percurso nos caminhos de Deus. Foram iluminados, não diz que foram regenerados. Eles não nasceram de novo, foram tão somente iluminados. Eles participaram do Espírito Santo e provaram a boa palavra, os poderes do mundo vindouro, e caíram. É impossível renová-los por quê? Ele faz uma analogia aqui com a planta. Ele diz, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, então ela recebe bênção. Mas se produz espinhos e abrolhos, o seu fim está próximo. Porque as pessoas que retrocedem, diz o texto aqui, que eles estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha. Nunca houve um fato tão vergonhoso na história da humanidade do que o julgamento e a morte de Jesus. Justo, perfeito. Nunca houve tanta ignomínia.
E as pessoas que uma vez começaram esse caminho, chegaram até um ponto, não eram nascidos de novo. Porque a Bíblia disse, eles saíram de nós porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. E às vezes a gente fica pensando, mas fulano era um pastor, tinha um cargo e abandonou. Nós vamos ver aqui um pouco sobre Judas. Não é? Ah, que perda! Não foi perda nenhuma. Nós não devamos pensar que foi perda. Porque nunca foram. Não se perde aquilo que nunca se teve. E nesse texto, então, nós vemos aqui a multidão desprezando, rejeitando a Jesus. No começo, bastante interessada por aspectos políticos, por um consumismo, porque eles queriam tão somente bênçãos terrenas, e pelos sinais que Cristo fazia, que causava realmente muita curiosidade. Agora, quando Jesus vê a multidão seguindo, ele faz uma pergunta aos discípulos. À vista disso, muitos discípulos abandonaram, muitos já tinham abandonado, além da multidão, e não andavam com ele. Então perguntou aos 12, porventura quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa noite eu não quero falar muito, mas quero destacar algumas ideias. Isso me impressiona muito, essa pergunta. Para quem iremos? Todos nós temos necessidade de irmos até alguém. Nós não fomos criados para vivermos isolados. Meus irmãos, é uma bênção a comunhão dos santos. Com todas as dificuldades próprias, nossas próprias dificuldades, mas é a comunhão dos santos, nós devemos aperfeiçoá-la naturalmente. Para quem iremos nós? Pedro perguntou. Votaria para os pagãos, para os saduceus, fariseus com suas tradições, invalidando a palavra de Deus? Não, ele não acharia descanso e não acharia realmente ninguém que pudesse satisfazê-lo. Para quem iremos nós? Nós precisamos de alguém em épocas de sofrimento. O sofrimento acompanha a nossa vida, nós não devemos ir de encontro ao sofrimento, jamais devemos causar sofrimento a alguém, de qualquer maneira, mas o sofrimento nos alcança, e quando ele nos alcança, nós precisamos de alguém, pelo menos para estar ao nosso lado. Nós precisamos de alguém que esteja ao nosso lado. Jesus mesmo, quando lá no Getsêmani, levou consigo a 3 deles, esperando, quem sabe, receber ali solidariedade e a presença, mas eles dormiram. Quando estamos alegres, é muito difícil hoje alguém que chora com os que choram e se alegre com os que se alegram. Às vezes acontece o contrário, né? As pessoas se alegram com os que choram, né? E choram com os que se alegram. O relacionamento humano, principalmente se não tiver o fruto do Espírito Santo, é muito desastroso. Né? Então, nessa época, nós pensamos, para quem nós iremos? Nós pensamos em muitas pessoas com as quais estivemos. Nesse Natal, principalmente nessa época, nós é marcada por algumas ausências, algumas recentes. Eu mesmo já não tenho mais meus irmãos, meus pais. Né? Pelo distanciamento, alguns que estão distantes, estão longe. E nós gostaríamos de estar. Para quem nós iremos? Com quem nós vamos passar o Natal? Com quem nós vamos passar esse tempo de festividade? Infelizmente, há pessoas que, eu sempre digo isso, que tomam uma refeição sozinha, que assiste televisão sozinha. Há muita solidão nesse mundo, principalmente nessa época que nós estamos aqui sempre nos digitais, né, nós estamos perdendo muito de conversarmos, de aproveitarmos esse tempo. Não precisamos esperar o Natal para visitar pais, para visitar avós, para estarmos juntos, embora seja uma época muito, muito precisa. Né? Família, meus irmãos, é importante, mas chega um tempo que nem nossos amigos, nem nossa família,
às vezes podem nos ajudar. Às vezes feridas profundas, problemas terríveis, né? Mas nós temos alguém que pode nos ajudar. Pedro falou: para quem nós iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós precisamos de alguém que esteja ao nosso lado, mas há uma pessoa imprescindível, é aquele que tem palavra de vida eterna, porque ele é eterno, ele falou da eternidade, ele concede vida eterna. Há um hino que eu gosto muito, e um dia eu estava numa igreja coreana lá em Assunção, e um daqueles coreanos perguntou se eu conhecia esse hino, né? E eu disse: sim, conheço. Ele solfejou o hino, ele falou: não, esse é um hino amado por todos os cristãos. Nós temos uma herança, nós gostamos dos nossos cânticos, hoje mesmo cantamos 2 cânticos maravilhosos, mas nós temos uma história desses hinos. Muitos deles acompanharam a nossa conversão, nos acompanham desde a nossa infância, né? Jesus é a quem nós devemos ir em todas as épocas. Pedro, para quem iremos? Pedro não tinha nenhuma dúvida, ele ia a Jesus. Meus irmãos, há muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, mesmo estando numa igreja evangélica. Há muitos que vão se perder. Jesus disse: eu não vos escolhi em número de 12, um de vocês é do diabo, porque não tiveram uma experiência autêntica com Cristo. Um poeta obscuro disse: ainda que Jesus nasça 1000 vezes em Belém, você será um miserável se ele não nascer em ti também. Não é errado, mas a nossa expectativa não pode ser a ceia do Natal. Esses presentes, Jesus Cristo é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos, mas acima de tudo, tudo que nós temos. Infelizmente, o cristianismo, o evangelho se tornou um palco de apresentações, de pastores exibidos nos púlpitos, na internet, de cantores, de luzes, sobre as pessoas e não sobre Jesus Cristo. E isso ocorre no Natal, e nós não queremos fazer crítica, mas nós sentimos isso, às vezes até muito próximo a nós. Não há sentido se não for Jesus. E quando nós vamos a Ele, Ele diz: de maneira nenhuma, aquele que vem a mim, eu lançarei fora. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando falava desse hino, é o hino que diz: Cristo é verdadeiro amigo. Disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou. Deixou o seu trono de glória e assumiu a nossa forma no mundo miserável como nós vivemos. Derramou o precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Não só agora, vida e gozo no futuro, e agora já podemos alcançar. A Bíblia diz que a nossa vida sobe a 70 anos, mais ou menos, e muitos morrem jovens. Nós nunca atestamos tanto a vida de pessoas jovens, né? E nós ficamos pensando: e a eternidade? Onde você passará a eternidade? Então, todos nós necessitamos de um amigo, e um amigo que tenha palavras de vida eterna. Palavra de vida eterna. Antes nós não tínhamos vida. Paulo disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós seguíamos a inclinação da nossa carne e do pensamento. Nós amávamos o mundo, as coisas do sentido. Estávamos obscurecidos no nosso entendimento. E quer nós achamos isso terrível ou não, nós estávamos sob a potestade do mal, forças malignas. Mas existe uma conjunção adversativa aí que muda toda a história. Diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia para conosco, Ele nos deu vida. É claro que nós temos que pensar na encarnação, mas não podemos deixar de pensar na morte, na ressurreição, na ascensão de Cristo, na sua intercessão,
na sua segunda vinda, tudo isso. E nós podemos encontrá-lo como amigo. É impressionante, meus irmãos, como Pedro está convicto nessa situação. Essa é uma passagem que retrata outras da sua confissão a respeito de Jesus. Jesus, quereis também retirar-vos? Ele não disse nada aos que se retiraram, mas disse aos 12. Não importa o que os outros fazem. Pedro foi cheio de coragem e cheio do Espírito Santo, falou: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo de Deus, e tu és o Santo de Deus. Nós encontramos nesse texto, já vou para finalizar, porque o importante é que nós tenhamos esse conteúdo, é que aqui houve realmente uma defecção, né, no sentido de que a multidão voltou as costas para Jesus, houve uma deterioração no caso de Judas, que começou brilhantemente, mas houve uma determinação por parte de Pedro. No sentido dessa defecção, nós já falamos, né, que muitos o abandonaram. De vez em quando nós vemos pessoas encontrando na cidade que passaram por nós, estiveram aqui conosco, mas foram seduzidos, né? No caso de Judas, há uma melancólica observação de Jesus nesse texto, que é um alerta, para que não nos presumamos. Ele disse: eu não escolhi vocês 12, mas entre 12, uma proporção pequena, um. Há uma história trágica de Judas, uma ilustração, de um grande pintor que resolveu fazer um quadro sobre a ceia, sobre os 12. E ele encontrou um moço cujo semblante era de uma pureza, de bondade, e esse pintor disse: esse vai representar Cristo na minha pintura, nesse quadro. E demorou muito para ir fazendo esse quadro. Ele foi escolhendo personagens, e colocando, e trabalhando, até que chegou a vez do último, ele ia colocar Judas. E ele foi nos lugares piores da cidade, um lugar de perdição, e encontrou um jovem ali, e tomou esse jovem como modelo para Judas, e começou a trabalhar. Em determinado momento, aquele jovem disse: o senhor já me pintou uma vez. Ele falou: não, seguramente que não, eu nunca... Ele falou: não, já me pintou. O senhor me pintou como Cristo. E houve uma deterioração. Judas, ele tinha muitas coisas no início, né? Tesoureiro, ele era um artista perfeito, nunca ninguém desconfiou dele, somente Jesus sabia, e não disse aos outros. Na verdade, houve uma deterioração, começou daquele jeito. Nós não podemos deixar jamais que o tempo vá tirando, né, o nosso entusiasmo, aquelas coisas boas que existem, e vá havendo uma deterioração. Judas é um exemplo de deterioração, e chegou até ser possuído pelo diabo. Ele não era exatamente um diabo, mas ele estava fazendo um papel aqui, chegou a ser possuído pelo diabo. Mas se houve essa defecção, o abandono da multidão, de muitos discípulos, interesseiros, consumidores da fé, houve um que falou em nome dos 12, e falou com determinação. É claro que qualquer um pode dizer essas palavras, mas dizer com propriedade, dizer: para quem nós iremos? Nós não temos outra alternativa. Nós temos crido. Como é bom nós termos segurança num tempo de insegurança. Meus irmãos, eu estive doente no passado, e eu creio que muitos tiveram, e sempre é bom nós estarmos firmes com Cristo, mas principalmente em tempos difíceis, né? Nós temos aquela segurança, e Pedro estava seguro nesse momento. Eu não tenho dúvida que recebeu um elogio da parte de Jesus, né? E falou: nós temos crido, nós não temos para quem ir, porque só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido que tu és o Santo de Deus.
Por que, meus irmãos, nós íamos abandonar a fonte de água viva e cavar cisternas rotas? Esse mundo não pode oferecer nada. Eu às vezes oro pelos jovens, né? Não porque nós mais antigos não tenhamos também tentações, problemas, mas é um mundo muito difícil para a nossa juventude. Nós temos que ensinar as nossas crianças não somente a pintar. Elas não são crianças que não entendem as coisas. Nós temos que ensiná-las a respeito de Jesus, da conversão, da vida eterna, de serem firmes, como Daniel, como outros homens do passado. Os puritanos tinham esse costume de pôr um nome bíblico na criança e ensinar a criança como era a história daquele personagem. Hoje nós vemos muitos nomes que não são compatíveis com a história bíblica, o significado dos seus nomes. E mesmo o nome cristão ficou muito... Somos cristãos, às vezes, de IBGE, estatísticas. Então, no Natal, nunca me ocorreu, meus irmãos, eu creio que é uma falha minha, de não pregar sobre o nascimento de Jesus, sobre os magos, sobre Maria, sobre... É maravilhoso, a palavra de Deus tem que ser pregada. Mas eu creio que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, que nós temos que ir direto realmente aos assuntos de salvação. Porque para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós temos crido, nós temos essa experiência. Então, que nesse Natal, nós possamos pensar em Jesus, recebê-lo, aqueles que não o receberam como verdadeiro Salvador. Aqueles que devem pensar também sobre o perigo da apostasia. Alguns afastam-se temporariamente, outros se afastam definitivamente. Nós nunca sabemos quando que isso vai acontecer. Eu não me lembro bem, mas ouvi uma história de um pastor que abandonou a causa evangélica e um dos seus colegas, talvez de tempo de seminário, viu passar num ônibus em São Paulo e correu e alcançou, e ele não quis nem conversa, nada mais. Havia se apostatado realmente para sempre. Né? Nós temos que, eu creio que quando Jesus adverte isso, ele está dizendo assim, olha, vocês tomem cuidado, porque eu escolhi vocês 12, um é assim, né? Deteriorou a tal ponto. Então, 3 coisas importantes. Nascimento de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Já disse que para a morte nós temos Santa Ceia para os símbolos. Para a ressurreição nós temos os domingos que nós comemoramos. O Natal não nos diz como comemoramos. Alguém fala, vamos comemorar com a árvore de Natal. A gente que tira a alegria dos outros, que fala contra a árvore de Natal. Eu entendo que a árvore de Natal não é para a igreja, porque não simboliza nada para a igreja, não é um símbolo de igreja. Mas não sou contra se a pessoa tem a sua árvore como decoração no seu lar. Na minha casa mesmo tem. Nós temos que nos preocupar realmente com o essencial. Esses símbolos sagrados que Jesus deixou para a igreja, a Santa Ceia, o batismo, pensarmos no dia do Senhor, devemos pensar para quem iremos nós, onde nós vamos. Né? Devemos pensar que todos nós precisamos ir a alguém, precisamos de um dos outros, mas precisamos acima de tudo, meus irmãos, de Cristo. Para a vida eterna, para esta vida. E nesse dia sentir mais que nunca a presença de Jesus, porque as forças contrárias nos levam a esquecermos um pouco esse fato. E dizermos com determinação, só tu tens palavra de vida eterna. Eu estou seguro, eu creio, que tu és o Santo de Deus. Que Deus os abençoe.